Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo isso, mas a gente está começando mais um Desopilando. Podcast. Ao meu lado, meu amigo Siqueira Júnior, Miguel Antônio. E hoje a gente tem um convidado de honra, especial. Então, a gente está trazendo esse fenômeno da internet para a gente, bezerrense, e está expandindo os limites. Com certeza, nosso querido Dimas. É um prazer. Obrigado pelo convite, né, minha gente? Vamos desopilar junto. Bacana. Seja Parabéns muito bem-vindo, né, pelo Dimas? Vamos bater um papo legal, informal, de boa, conversar um pouquinho sobre vida, sobre trabalho, como é que está a tua rotina, como é que está a tua cabeça. Mas eu quero ver também meus companheiros de bancada. Isso aí. A gente convidou você, Dimas, pela sua trajetória, que pode ser um começo para algumas pessoas lhe conhecerem melhor, saber quem é Dimas, quem foi Dimas, o futuro de Dimas, assim, porque pode existir alguns questionamentos e podem ajudar algumas pessoas a ter uma experiência de vida diferente. Ou se conhecer melhor, vamos mediante sua vida, suas conquistas, que você possa dividir com quem lhe acompanha, de fato, que às vezes não dá tempo de conhecer o Dimas em off. É verdade, é verdade. E assim, é uma oportunidade de você lançar um novo olhar, não é? Para o seu conteúdo, né? Com certeza, gente. E, assim, explorar novos horizontes que muitas pessoas não têm acesso, não conseguem enxergar um palmo à sua frente, né? Então, a gente vai ter a oportunidade aqui de expandir a mente de diversas pessoas e desopilar junto. É uma coisa boa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece. Eu brinco dizendo que minha vida é um danado de um livro grande, sabe? Aquelas teses de doutorado. É basicamente isso. Mas aí a gente vai falar assim sobre, eu acho bacana, porque independente de ser eu, de ser qualquer outra pessoa, nós sempre temos alguma coisa a contribuir com a vida do outro, né? E eu acho que isso faz parte da nossa missão aqui na Terra. Missão. Né? E é como vocês disseram, né? Muita gente me conhece pela internet, pelos stories, pelo Instagram, alguns trabalhos desenvolvidos aqui na cidade, fora da internet também, mas muitos questionamentos existem, né? De fato, quem é Dimas, porque a gente sabe que hoje na internet as pessoas veem muitos recortes. E, às vezes, o recorte ele mostra algo e você entende de uma outra forma, ou é repassado algo para poder te trazer entretenimento, alegria. Prender a atenção, exatamente. Entende? Mas, assim, a vida, o dia a dia, o corre... A vida real é diferente. A vida real é diferente. Eu costumo dizer para todos os meus seguidores, né? Gente, olha, cuidado com o Instagram, principalmente, porque a gente vê muita coisa bacana nos stories. Só a parte boa. Isso, a gente vê muito sorriso, a gente vê muito abraço, muito acalento, muito cuidado, mas o dia inteiro não é daquela forma, né? Lógico que a gente, enquanto influenciador digital, quer trazer para o nosso público o que há de melhor. É o sorriso, né? É a alegria, é a forma de brincar, de sorrir, mas o dia a dia é um pouco diferente. Assim. Os da vida real é babado. É doído. É doído. É babado. É babado. E é isso. Eu conheço Dimas do tempo do São José. Eita, do finado Colégio São José. São José. Então, é um prazer ver você crescendo enquanto... não só figura humana, mas enquanto profissional. Muito obrigado, Marco. É uma pessoa que tem um carinho muito grande e conseguiu conquistar uma pessoa que eu acho de uma opinião fortíssima, que foi minha avó. Né? Você trabalhando ali no comércio, minha avó é fã de Dimas, gosta muito de Dimas. Ela é um amor de pessoa. E é uma figura que ela sempre falava quando chegava em casa. E assim... fala um pouquinho para a gente, como é que foi o teu início ali no comércio? Vamos falar primeiro desse lado profissional. Vamos lá. A gente estava até comentando um pouquinho sobre a questão do cooperativismo. Isso, é uma fatia importante para a gente conversar. Como o Marconi disse, a gente se conheceu lá no antigo São José, né? Onde hoje funciona o radar. Isso. Marconi catitinho, eu já era um pouquinho maior. Né? E o São José ele teve assim, uma participação muito bacana na minha vida, sabe? Foi no meu processo de adolescência, é um processo, acho que de descoberta para todas as pessoas enquanto seres humanos, independente de sua sexualidade, identidade de gênero,
é um processo de descoberta. E o São José ele contribuiu muito para mim, enquanto profissional, já que a gente vai começar falando sobre o meu profissional lá no iniciozinho. O que acontece? Eu queria muito poder estudar no São José e eu não tinha condição de estudar no São José. Né? E aí existia uma outra opção, digamos que uma segunda vertente, que era o Colégio Nossa Senhora das Dores, que na minha época, então, era totalmente... Se o São José Era já ainda mais era caro. complicado... Não era acessível. Não, de forma alguma. Né? E aí, o que acontece? Eu estudava em uma escola pública aqui da cidade e aquela situação de aula pendente, professor não tinha, e eu cheguei no meu primeiro ano até o mês de abril, mais ou menos, e não tinha tido uma aula de matemática, uma aula de biologia, uma aula de física. E eu sempre pensei muito assim, né? A longo prazo. E aí eu pensava de, caramba, eu quero fazer um curso superior. Como que eu vou conseguir chegar numa faculdade se eu não tiver esse embasamento que é tão necessário? E aí cheguei para a minha família e disse, ó, não dá para continuar onde eu estou, eu quero ir para o São José. Aí meu pai disse, ih, rapaz, o negócio agora complicou, como é que a gente vai fazer? Eu digo, eu vou desenrolar. E aí Marconi sabe disso, né? Na época, seu Lázaro era o diretor de São José. E eu cheguei para seu Lázaro, meu pai fez a matrícula, e eu disse, seu Lázaro, é o seguinte, a gente não tem condição de pagar a escola, e eu quero que o senhor me ajude aí. O que é que eu posso fazer aqui na escola? Lavar um banheiro, varrer uma sala, ajeitar uma banca, ficar de porteiro. E ele disse, Dimas, olha, você não pode e tal, por conta da sua idade. Mas aí, se você quiser nos dar um apoio na biblioteca à noite, a gente dá um desconto. Mas não é o emprego, que fique sério, né? Que você tenha esse entendimento que a gente não está te contratando para nada. Seria apenas um apoio, é uma contrapartida, e aí a gente te dá um desconto. E aí eu comecei, né, a trabalhar, entre aspas, não era um trabalho formal, mas a dar aquela minha contribuição, digamos assim, lá no São José. E isso fez com que eu amadurecesse esse processo, né, profissional muito rápido. Trouxe uma responsabilidade que eu precisava desempenhar naquele momento. Precisou amadurecer muito rápido. Muito, né? Eu tive uma adolescência muito curta, no sentido de amadurecimento, eu tive que dar um pulo bem rápido. E, terminando lá o São José, eu prestei faculdade, né? Fiz faculdade para a Federal, e levei ponto de corte na época em filosofia e etc. E aí fui trabalhar no comércio. Coloquei uns currículos no comércio e fui chamado para trabalhar no que era chamado, né, o Shopping Bezerros, que aí a gente fez a mudança, hoje é Bezerros Cop Center, na época como serviços gerais. E eu estava lá, tinha iniciado minha faculdade particular. Tu estava fazendo qual curso? Sistemas de Informação. Sistema de Informação. E aí... Só abrindo parênteses, o seu Lázaro, que o Dimas fala, é o ex-coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Isso. José Lázaro de Souza. Isso, Né? ele Foi mesmo, diretor do São José pelos idos dos anos... 2000. Início dos anos 2000, eu né? acho que isso. Até mais ou menos 2004, que foi quando Silvio Isso, assumiu, quando o Silvio né? assumiu, exatamente. E aí eu comecei, minha faculdade, não tinha condição de pagar a faculdade também, era todo aquele processo, né? Vocês sabem, a Dificuldade, família pobre, aquela E situação vamos colocar, toda. não tinha tanto... O que as pessoas hoje em dia não entendem, né? Vamos colocar isso há um tempo atrás, uns 15, 20 anos, vamos botar assim, é menos. Mas que não tinha fiéis, como é hoje, não tinha ProUni, como é hoje. As oportunidades não restrito, eram. né? Era muito não restrito. se tinha, era uma elitização do ensino, Do ensino mesmo. superior. Gigante. E aí o que acontece? Para você ter ideia, na época, o Enem ele servia apenas como base para você ter a ideia de como andava seus conhecimentos. Exato. Ele não servia para absolutamente nada. Servia para a né? escola vender, dizendo que os alunos eram... Isso. Entende? Que tinha nota tal e era uma é avaliação da escola, Exato. não era do aluno, Não, vamos colocar não, assim. não. Qual era o desempenho da escola naquele aspecto? Era 64 questões, bem E lembrado. um dia... Fiz. Era basicamente isso. E aí, E era vendido dessa forma, né? sim. Ele era dessa bem forma. claro, dizendo, não vai ser porta de entrada. Não, era só Não, para não, aferir não. o seu O conhecimento ensino e o geral. ensino de modo geral. Exatamente. E aí eu comecei numa faculdade particular, sempre naquela perspectiva, né? Vai dar certo, eu vou conseguir alguma coisa. E aí eu comecei trabalhando como serviços gerais. E eu passei 3 meses como serviços gerais. E em seguida eu já fui promovido a auxiliar administrativo. Fiquei um tempo como auxiliar administrativo e aí daí
Seu José Cândido, mais conhecido como Josélio, trabalho com ele há pouquinho tempo, né? Mais ou menos aí, vamos botar uns 16, 17 anos. Já conhece o cacuete todo? Eu acho. E aí, seu Josélio chegou na administração lá da cooperativa e disse: Dimas, é o seguinte, eu estou precisando de alguém para me ajudar lá no banco. Na época, Banco Matriz, Matriz. muitas pessoas devem conhecer. E eu queria que tu fosse para lá, trabalhar comigo. Tu aceita? Eu disse: vamos embora. E aí eu trabalhei com o Josélio de 2005 até 2010, no Banco Matriz, que foi onde eu conheci a avó do Marconi, né? Uma pessoa incrível. E ela ia pagar a conta lá e ela só pagava a mim, viu? Não ia para outra Ia fila. Braba e ruinhenta. podia ter uma fila do tamanho do mundo. Ela dizia: eu vou ficar aqui, que quem vai me atender é ele. E aí a gente batia aquele bate-papo rapidinho, né? E pronto, de lá eu fui para a cooperativa, né? E estou lá na cooperativa até hoje, desde 2010. Já são 11 anos de cooperativismo. Precisei passar um ano fora. E aí, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho desse meu um ano ausente aqui da cidade de Bezerros. Mas, assim, das minhas vertentes de trabalho, né, do meu leque de trabalho, o cooperativismo me encanta. Porque ele traz, na essência, muitas coisas que eu acredito como pessoa, que é o cuidado com o outro, que é enxergar que a gente pode ir mais longe junto, que a gente se abraçando consegue dar um passo maior do que uma perna sozinha dá. E o cooperativismo ele traz isso, né? Hoje eu faço parte do Sescop Pernambuco, que é o sistema S do cooperativismo, né? Tem o SESC, o Sebrae, que é para micro e pequenas empresas. O Senai, tem que é da indústria. o Senai, que é da indústria. E o Sescop é o sistema S do cooperativismo. Eu sou conselheiro representando todos os trabalhadores de cooperativa do estado de Pernambuco. E eu trabalho com eles também já há bastante tempo. Eu acho que desde 2011, eu acho que eu devo estar no meu 3º mandato no Sescop. E aí a gente contribui de alguma forma, né? Levando também o cooperativismo, as cooperativas do interior de Pernambuco. Eu foco mais Sertão e Agreste para estar levando capacitação e etc. Então, basicamente isso. Tem mais Dimas, coisa, mas a gente vai... Você disse que passou um ano ausente. Ausente. Então, vamos falar disso. Bora porque se bora. O povo ficou curioso, né? Eu acho que sim, né? Então, por que Vamos jogar as cartas na esse mesa. espaço Bora se de um bora. ano? Então, porque esse O que delay, houve? o que houve nesse delay? Né? Para muitas pessoas que não sabem, né? Eu sou um homem cis gay, e aí lá vem a complicação. Tem que explicar danado melhor. Explicar o que é. Um homem cis gay. É. E aí eu vou explicar basicamente, gente. Para que fique mais didático, digamos assim, a pessoa cis é aquela que se identifica com o seu gênero de nascimento. Então, não significa que a pessoa cis é hétero, é gay, é bi, não. Você nasceu no corpo masculino, se identifica no corpo masculino, é feliz no corpo masculino, você é cis. Você nasceu no corpo feminino, se identifica no corpo feminino, é feliz no seu corpo de nascimento, você é cis. O contrário são as pessoas trans, que são aquelas que nascem num corpo, mas a sua... Mas não se sentem bem. Exato. Elas não se sentem pertencentes ao seu gênero de nascimento, né? E por aí vai. Então, eu sou um homem cis, homem, pelo fato de ter nascido no corpo masculino, cis, porque eu me aceito no corpo que eu nasci e sou feliz nele, habitando aqui nesse corpo. E sou gay pelo fato de gostar, né, romanticamente e sexualmente do mesmo sexo. Certo. E aí o que acontece? Para muitas pessoas, muita gente não sabe, eu fui casado, eu tive um relacionamento heterossexual, e esse relacionamento durou em torno de 6, 7 anos. Né? E aí, quando a gente encerrou esse relacionamento, eu fui a Recife trabalhar. Foi uma forma, né, que eu, junto com a mãe da Sarinha, a Sarinha, para quem não sabe, é minha filha, nós também temos uma filha, achamos que seria mais, como que eu posso dizer, mais fácil da compreensão dela a respeito da separação. Né? Ela sempre foi muito apegada a mim, levar para colégio, buscar, dar banho, botar para dormir, aquele processo todo. Você E pai? aí sim. E aí eu sentei com a Fabrícia e digo, como é que a gente vai fazer? Ela só disse, mas eu acho que era mais interessante a gente seguir por esse caminho para que ela não... Uma rápida... Pois não. Mas foi uma coisa bem... Vamos colocar, vocês tiveram uma separação tranquila. Vamos Consensual. colocar assim, Demais. De entendimento, né? Sem Pelo que você está dúvida colocando, alguma. de Que é entendimento. fundamental. De ambas as Fundamental, partes, de né? ambas as partes. O que acontece é o seguinte, né?
O que aconteceu comigo e com a mãe da Sarinha foi o seguinte. A mãe da Sara, ela é minha prima segunda ainda. E toda a minha família sempre soube que eu era gay, inclusive a mãe da Sarinha. Mas nos fizeram acreditar que existia uma cura e que eu poderia casando... mudar. E a minha mãe, na época, que foi a grande, digamos assim, a Mentora. mola propulsora de tudo isso, a da ideia. mentora, né? Ela que nunca aceitou minha sexualidade, enfim. Ela disse, Dimas, é o seguinte, ó, isso aí é uma coisa passageira. Eu sei que você já teve suas experiências aí, mas isso aí vai passar. E agora só passa se você casar com uma mulher. Eu disse, danado, né? Um negócio que a gente já sabe que não vai dar certo, mas... Vamos tentar. Eu disse, mas tem que casar. Antes de casar não dá pra gente fazer. Não dá pra aí testar, não, antes? dá, Um test drive, não. Dá pra não. gente fazer um test drive pra ver se o negócio engrena, não. Ela disse, não, porque Deus diz que tem que casar, aquele processo todo. Minha mãe é evangélica, independente da religião, né? Muitas pessoas têm essa crença e tal. E aí... Não, tem que casar e você tem que casar para construir uma família e você vai ver que tudo vai mudar isso tudo. vai passar, vai mudar, né? Na verdade, gira uma chave ali e você vai ser uma outra pessoa. E minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha argumentos muito fortes e ela é uma pessoa muito forte. E aí a gente ficou naquela, será que esse negócio vai dar certo mesmo? E nós conversamos, né? Eu e a mãe da Sarinha. Ó, a situação é basicamente essa, você sabe quem eu sou, eu sei quem você é. Não tem engano aqui Não com tem a engano, gente. né? E o que é que a gente vai fazer? Vamos tentar. Pode ser que dê certo. Se der certo, aí bacana. E pode ser também que o negócio dê Não errado. funcione, Não não- funcione. E aí a gente resolveu entrar nessa junto, né? Em comum acordo. Então, assim, muitas pessoas até não conseguem compreender porque nós temos uma relação tão bacana, porque, na verdade, nunca houve engano, né? Ou verdade. Houve verdade desde o início. E nós sempre fomos muito verdadeiros um com o outro. E aí, o que foi que nós prometemos um ao outro? Olha, é o seguinte, a gente vai casar, a gente vai tentar ser feliz junto enquanto um relacionamento heterossexual. E enquanto a gente tiver como um casal hétero, a gente vai segurar as pontas. Porque se tem uma coisa que eu não suporto, é traição. Então, eu disse, enquanto a gente tiver para a sociedade, para as pessoas, para a família, ali dentro da mesma casa, vivendo um relacionamento hétero, a gente vai segurar aí as pontas até o dia que Deus quiser. Enquanto esse contrato aí tiver validade... Exatamente, a gente né? tá cumprindo com as cumprindo com as cláusulas. Acho que foi bem um contrato mesmo no sentido de verdade, sabe? De fidelidade mesmo, enquanto pessoas. Nem tanto quanto casal, eu acho, mas enquanto pessoas. E aí acontece que logo no início do casamento da gente, o caba fértil virado na gota feito eu, porque, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Aí lá Como diz o vai... Matuto, é visgo de jaca. É, visco de jaca. E aí, logo no início do nosso casamento, a Fabrícia ficou grávida, né? E aí a gente teve aquela situação, né? E agora, né? Aí Dimas disse, minha mãe está certa. Nada, né? Na verdade, nem isso. Virou né? a chave. Na verdade, nem isso, porque a gente já estava meio que vendo que o negócio não ia dar certo, né? Mas aí, quando aconteceu a gravidez, a gente ficou muito feliz, lógico. Uma criança é alegria. Eu tinha o desejo de ser pai, não sabia como é que eu ia ser pai. Como é porque, que ia realizar isso? Eu não tinha, nunca me imaginei num casamento hétero, então eu ficava naquela, né? Como que um dia eu vou exercer o papel de pai, vou ser pai através de adoção e tal. E aí a Fabrícia ficou grávida e veio a Sarinha, e aí a gente disse, é o seguinte, a gente agora vai segurar aqui as pontas, porque essa criança que está chegando... Aqui agora, tem um plus agora. Essa criança que está chegando não tem nada a ver com as nossas escolhas, com as nossas decisões, né? E aí nós passamos 7 anos como grandes e grandes e grandes pessoas que se amam, no mais singelo, profundo do amor. Então a gente passou 7 anos junto, dividindo a mesma casa, dividindo os problemas, se apoiando. E essa foi a nossa relação enquanto casal, de 2 pessoas que se amam como amigos, como primos. E a nossa função maior era cuidar da Sarinha até que ela tivesse uma idade que ela pudesse compreender que nós deveríamos seguir caminhos diferentes. E aí foi nesse momento que a gente sentou e a gente olhou para o outro e disse assim, ei, vem para cá, a gente vai ficar o resto da vida assim.
Nossa Senhora. Vamos resolver esse Vamos negócio. aí. Vamos desenhar esse nó aqui. Parecia Desatar esse nó. Corta aqui, Parecia- corta pare- ali. Vamos resolver nossa vida. né? Exato. Parecia a trança de comadre Florzinha que não tinha quem desenhasse. Não tinha fim. Não tinha fim. Aí ela disse, realmente, Dima, vamos ver o que é que a gente faz. Eu digo, é o seguinte, eu vou para Recife, eu tenho uma oportunidade de trabalho lá. E aí a gente fala para Sarinha que eu tô indo a trabalho, final de semana eu vim para cá, fico por aqui, até que ela acostume um pouco com a minha ausência durante a semana. E depois que ela tiver já mais acostumadinha, aí a gente vai, senta com ela, enquanto família, enquanto pessoas que se amam e que se respeitam gigantemente, e abre o jogo para ela, dizendo que a gente se ama, que a gente se respeita, que nós somos pessoas que cuidam um do outro e a gente se cuida até hoje. E que vamos viver uma vida, cada um seguindo o seu caminho. E graças a Deus, a nossa, digamos que o nosso pensar, né, guiado por Deus, eu acredito muito nisso, fez com que tudo fluísse de uma forma muito tranquila, né? A mãe da Sara é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, de verdade, não é rasgação de seda. Ela é uma pessoa de um coração gigante, uma mulher gigante, sabe? E nós temos uma relação incrível. A gente sai junto. Ela hoje é casada novamente. Eu fiquei tão feliz quando ela falou para mim que estava gostando de um rapaz, né? Eu fiz questão de conhecer o rapaz, né? Porque, como eu disse, eu tinha um amor muito, tenho um amor muito grande por ela. Cuidado, né? Exato. É questão de Não cuidado. enquanto mulher, mas enquanto prima, enquanto irmã, enquanto uma pessoa que dividiu Família, a né? vida comigo, uma família, né? E o marido dela, né, é uma pessoa também incrível, um cara gigante, entende? E assim, eu sou muito, muito, muito feliz pelo o destino, né, por aquilo que a vida nos proporcionou. Então, hoje, a mãe da Sarinha é casada, muito bem casada, é um cara 10, nota 10. Ela é uma pessoa também incrível. E a gente tem um relacionamento muito bacana. Eu corro para lá, ela corre para cá, e Sara passa a semana comigo, e passa a semana lá na casa com ela, e a gente sai junto para comer, e aquela coisa. né? Dimas, vou me aprofundar no assunto. Vai lá. Como isso Sara que vai responder melhor, né? Mas como é lidar com um pai gay? Olha, Como é ser pai? Para você ser pai gay, você vai ter uma resposta. Aham. Mas o lado dela, como ela te fala, a questão do preconceito, a questão das pessoas, porque a criança, eu costumo dizer, que tem uma frase de Ariane Suassuna que eu acho muito assertiva, uma frase que a criança ela é cruel, porque ela é inocente. sim, A criança é cruel porque ela é inocente, ela não traz sabe na inocência. a crueldade. Mas Cruel, se a gente for buscar a raiz da palavra, do cru, né? Isso. Ou seja, do que ainda está É. ao natural, Informação. em informação, Virgem, né? virgem. Né? Então, e assim como essa experiência de vocês com a sociedade ainda muito machista, ainda muito, principalmente no momento que a gente vive fundamentalista, onde as pessoas acham que Preconceituosa, o né? Uma Deus dificuldade danada. não é um Deus de amor, é um Deus de castigo, um Deus de morte, porque De punição. os cristãos hoje em dia eles querem matar as outras pessoas, né? Eu não entendo muito bem isso, porque Qual a mataram relação com o que o Cristo ensinou? isso, mataram Cristo, mas os cristãos hoje querem matar as pessoas que pensam de maneira diferente. Olha, eu vou ser muito simples assim na minha resposta, sabe, Siqueira? Eu acho que a Sara, ela além de ser a melhor filha do mundo, ela tinha que ser a minha filha. Perfeito. A Sara, ela é uma menina muito evoluída. Muito, 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 muito. Muito mais do que eu podia um dia imaginar que ela seria. Nós tivemos esse cuidado desde o início. De nós mais eu nesse cuidado de eu sempre mostrei para ela vários contextos diferentes, até para que ela não se assustasse com o que o mundo reservava para ela. Então assim eu dizia, Sarinha, isso aqui é dessa forma, um dia se acontecer você tem que entender que as coisas são assim. Entendi. Entende? Então Preparando ela. preparando. Então, assim, desde 5, 6 anos de idade, eu ia muito, como eu também sou professor, né? Então, eu pegava muito essa parte didática. Então, eu pegava algumas imagens no Google
de, por exemplo, duas mulheres andando na praia, jogando uma criança para cima, felizes, alegres. E aí eu falava para ela, filha, ó, existe a família, como você vê aqui em casa, papai, mamãe e você. E existem outros contextos de família, de pessoas que se amam, que se respeitam e que querem viver juntas. Então, aqui é uma família. Aqui também é uma família. Então, eu mostrava vários contextos diferentes, entende? E aí ela sempre muito atenciosa. E ela dizia, é papai, isso, é papai. Eu dizia, sim, isso é natural, né? E vários outros ensinamentos para ela no tocante a ela ser mulher, né? E nós vivemos num país ainda muito preconceituoso e machista, onde é difícil ser mulher também. Sim, sem dúvida. E eu falava para ela, filha, olha, se um dia acontecer tal situação assim, você não pode aceitar, isso aqui está errado. Se alguém chegar para você e dizer assim, venha cá, mocinha, você não pode ir. Então, são vários ensinamentos, não apenas essa parte. Mas, assim, a Sara, ela absorveu tudo muito de uma forma muito natural. Acho que como tem que ser mesmo, entende? A nossa preocupação era mostrar para ela que nós vivemos em um mundo diverso, onde ninguém é igual a ninguém e que, por as pessoas serem diversas, elas precisam serem respeitadas, independente da sua diversidade. Porque quando a gente fala de diversidade, muitas pessoas já focam a questão LGBTQIA+. Não. Aqui nessa mesa nós somos diversos, porque não tem ninguém igual a ninguém. E todos precisam ser respeitados. Perfeito. Não é verdade? Então, a minha preocupação não era só mostrar para ela um casal gay, não era só... Não. Mas fazer com que ela compreendesse que existem pessoas pretas, existem pessoas brancas, existem pessoas com cabelo crespo, existem pessoas baixas. A pluralidade que existe na sociedade e que algumas pessoas tentam o quê? Padronizar comportamentos, gostos, que é um dos grandes absurdos que a gente vive hoje, sim. Principalmente no Brasil. Eu sou meu irmão Marconi, que também é um irmão de vida. Eu sou crítico. O Brasil é um país totalmente misturado, miscigenado. Existe branco, preto, mameluco, cafuso. Só aqui na região da gente existe todos esses tipos de pessoas. Sim. O país é formado indígenas. O Brasil foi invadido por gente de todo o globo. Correto. E como é que a gente vai ser um país preconceituoso? Verdade. Não se cabe. Limitar. É incabível para o Brasil. Verdade. Se fosse na Finlândia, que a gente deveria ainda ter combater isso. Mas seria mais difícil porque as pessoas são todas parecidas. São tudo branquinho, do olho azul, cabelo claro. Não é o Brasil. Esse não é o Brasil. O Brasil são pessoas diversas, de diferentes jeitos, de diferentes estilos. Sotaques. É um país continental. Sim. Você falou agora uma coisa que a gente precisa saber mais. Nós somos homens e somos criados em uma sociedade machista. Sem dúvida E somos alguma. machistas. As pessoas... A gente tem que entender que somos, porque... A gente tem que reconhecer isso. Nós somos construídos acima disso. Era isso que eu ia falar agora. A base, ela é machista, né? Então, aí, a base sendo machista, você vai construindo sua edificação em cima da base. Exato. E, a partir disso, eu vou ter atitudes machistas. Miguel, Marcona, até não sei você. Até você pode, em qualquer momento, comentar isso. E eu queria saber mais sobre essa sigla que você falou, que às vezes a gente não consegue acompanhar. Que é muito grande. Antes da resposta, eu queria dar só uma moralzinha para a turma que está ajudando a gente, porque foi uma coisa nova que a gente trouxe, Dimas. Nos outros podcasts que nós gravamos, a gente ainda não tinha, mas aí Joelson, Antônio Júnior foi dando aquela moralzinha, aquele grau. Muito e aí legal. tem o bezerrosagora.com, que está nos apoiando agora, claro. A gente tem o apoio da Clique Estúdio Criativo, né, que é o nosso, vou chamar de patrocinador master, viu, Júnior? O master. Nosso patrocinador master. Aí, ó, apareceu. Apareceu aí. Olha A aí, Great Place to Work. Caba forte. E tem também meu amigo Eduardo Salvador lá com a Localize, né? Monitoramento e rastreamento veicular. Bacana. Então, a turma que está precisando desses serviços, vamos dar moral a essa turma aí que está dando... Galera responsável, né? E assim, está dando apoio ao podcast pioneiro de Bezerros, o primeiro podcast de Bezerros, e a gente está lutando para expandir cada vez mais. Eu ia dizer alguma coisa. Sim, isso. O espaço para anunciar está aberto. Gente, tem muito lugar aí, viu? Dá para passar aí. Ô, rapaz, dá. Mas aí,
Vamos para a sigla. Finalizando, antes da gente partir para a sigla, ainda só finalizando a questão da Sara, tudo aconteceu de forma muito natural com ela. Inclusive essa questão, como a gente tinha falado, da pluralidade, né, do respeito às diferenças. E a Sara, ela levou isso para a vida, de fato. Um dia, eu nunca esqueço, né, que a professora dela me chamou, era o Dia dos Pais. E eu sempre me preocupava muito, porque eu sou um pai que foge um pouco do padrão dos pais, né? Um pouquinho. E aí, o que acontece? Eu ficava Na matemática tem um negócio chamado desvio padrão. Sim, existe um forma de desvio. Aí eu ficava naquela preocupação, né? Como vocês falaram, crianças, né, cruas ali e tal, poderia meio que... E a professora um dia me chamou na escola, mandou uma mensagem para mim e disse assim: Dimas, olha, vê só, nós fizemos um trabalho aqui do Dia dos Pais e nós pedimos para que as crianças apresentassem suas famílias e eu gostaria de falar com você. Gente... Aí Dimas gelou. Aí Dimas Nossa leu a mensagem, aí disse... eu vi, eu digo... Rapaz, responda agora. Eu disse, então, você pode me atender agora? Ela disse, posso? Eu digo, eu estou chegando. Porque a ansiedade não ia deixar. Não ia deixar. Não. Ó, mexe com tudo, quem tem filho sabe, mas não mexe com o filho da gente, com o negócio de irmã dela. E aí eu disse, eu preciso ir lá saber o que aconteceu. E quando eu cheguei gelado. E ela disse, Dimas, olha, eu fiquei impressionada com o que aconteceu. Eu digo, olha, me desculpe a franqueza. Seja Vamos objetivo. para o que aconteceu, porque eu vou desmaiar aqui, que eu não sei o que aconteceu. E ela disse, não, eu pedi para que eles desenhassem a família. E aí a Sara fez 2 desenhos. E ela falou o seguinte, primeiro desenho, ela disse, esse aqui é o meu pai e o meu tio, que é casado com meu pai, que ela chama o meu esposo de tio Carlos. E não foi imposição nossa. Quando ela conheceu Carlos... Já foi. Virou tio. Natural. Naturalmente. E a gente não expôs para ela que tínhamos um relacionamento nem nada. Eu falei que eu ia apresentar um amigo. E aí, de imediato, ela já chamou ele de tio. E ficou tio e é tio até E hoje. Carlos ficou feliz. Né? Demais, né? Com Já, é quase como conquistar a sogra, né? Recebeu a benção de Sarinha, rapaz, né? Fala, tio. E aí ficou como tio. Ela disse, então, aqui é meu pai, aqui é meu tio e aqui sou eu. E eu tenho uma outra família, que é minha mãe, o marido da minha mãe e eu. Né? Na época, ele ainda era namorado da Fabrícia. E aí ela falou, minha mãe, o namorado da minha mãe e eu também. Que nível de maturidade? Ela tinha quantos anos? Aí acho que ela tinha uns 8 aninhos, 7, 8 anos. E aí o que acontece? Para finalizar o pacote, fechar com chave, sabe quando a gente ainda não espera mais nada? Porque ela teve digamos assim, a alegria de poder expor a família dela, né? E sem o medo de ser julgada por ter uma família diferente das tradicionais. colegas. E ela finalizou, Siqueira, com a seguinte mensagem. Eu queria mostrar para vocês a minha família porque eu tenho 3 pais. E eu tenho muitos amiguinhos aqui que não tem nenhum pai. Chocou. Tame. Então, quando a professora falou isso para mim, eu desmanchei, né? E aí ela disse, eu queria conversar com você e com a Fabrícia, com a mãe da Sarinha, para parabenizar vocês pela educação que vocês deram a ela. Enquanto ela poderia ter medo de expor o contexto familiar dela, ela compreendeu quão especial é o contexto familiar dela. E à medida que você vai ampliando a lupa que fica em cima, vamos lá, da sua vida, você vai vendo a dificuldade que é. Tudo isso aconteceu numa cidade do interior do Nordeste brasileiro, com todo o arcabouço histórico, né, de Com toda a pressão. conservador, tradicionalista e tal. E você conseguir criar essa compreensão na cabeça de uma criança de 8 anos é uma vitória. Consciência social. Exato. Dia dos pais, aí vai lá, senta os pais, né? Aqueles pais que às vezes trabalham fora, não podiam chegar na hora, atrasava um pouquinho. E aí ela sempre falava a mesma coisa. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho mais de um pai, eu te empresto o meu. Senta no colo do meu pai.
Como eu tenho mais de um, então eu te Eu empresto. tenho pra dar, vender e emprestar. Vem pra Vocês cá, querem quantos? Senta aqui com meu pai que eu te empresto ele, né? Então, assim, é como eu disse pra você, ela é uma menina muito especial. Hoje, os relacionamentos que ela tem dentro da escola são relacionamentos muito bacanas. Todas as amiguinhas e amiguinhos dela me seguem no Instagram e tiram foto comigo e me abraçam, Isso é sabe? muito importante. Muito. Mas eu nunca deixei de preparar ela para os momentos de homofobia. Então eu falei para ela, eu digo, filha, ó, muito bacana que as pessoas que Aceitem. convivem com você dê Sejam um joinha, acolhedoras, né, sabe? tal. Dê um joinha lá. Mas pode ser que chegue um dia que alguém vai dar um negócio ali, um dislike lá. E aí você vai ter que entender que isso acontece. E aí o seu posicionamento vai ser o que seu pai sempre lhe ensinou. Respeite. A gente não pode cobrar respeito faltando com respeito. Isso. Então aí respeite e tudo vai dar certo. Mostre seu ponto de vista e respeite. E graças a Deus a gente está conseguindo aí. Sarinha hoje é quase uma sarona. Tem 12 anos de idade. É uma menina que levanta a pauta LGBT. Ela tem um orgulho danado em dizer que o pai dela é gay, que o pai dela é LGBT, que o pai dela é representação de uma causa, de um povo muito sofrido e um povo que ainda sofre muito preconceito. Vamos para a sigla. Vamos embora para a sigla. Então, antigamente, agora a gente falando feito os avós da gente, né? No meu tempo, se falava a sigla GLS. Vocês lembram dessa sigla? Não. Boate GLS. Tu lembra, não? Lembra? Olha aí, ó, tá vendo? Lembra? Lembra. Era LGBT, já. gays, lésbicas e Lésbicas simpatizantes. E simpatizantes, perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho 35. Aí, bateu. Aí. E aí, o que acontece? Existia a sigla GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Essa sigla perdurou durante um tempo, mas aí, quando a gente partiu, a gente que eu digo comunidade, partiu para a questão política, que é importante e que a gente precisa abordar isso, até para fins de políticas públicas, né, e etc. E aí, quando partiu para esse lado, observou-se que o S de simpatizante ele não agregava politicamente. Porque a verdade é, quem era a figura do simpatizante? Simpatizante é quem? Pode ser qualquer outra pessoa. E aí a gente precisa de número, a gente precisa de gente, a gente precisa de um... E de dar uma cara, né? Sim, de dar uma cara. Então, aí decidiu, tira o Muda S. isso aí. Vamos tirar o S. Hoje, a letra S não faz parte da sigla e nós, digamos que trocamos o S... Pelo maisinho. Não só pelo mais, mas por aliados, tá? Existe uma grande diferença na comunidade LGBTQIA+, do que é uma pessoa ser simpatizante e aquela pessoa ser simpatizante você aí, para mim, tanto faz como tanto fez. O aliado, não. O aliado vai estar junto. O aliado ele é muito mais importante para a gente, porque ele não precisa ser LGBTQIA+, mas ele pode lutar pela causa junto com a gente. Então, o aliado para a gente é muito mais importante, né? Então, aí sai o S e ficou só GL. E aí, o que acontece? No Brasil, um país extremamente preconceituoso e um país extremamente machista, foi pensado, né, numa reunião que teve internacional de quais siglas deveriam iniciar. E aí o L passou para iniciar, que o L é de lésbica, justamente por ser o público feminino. Certo. Então, decidiu-se que o feminino tinha que iniciar, tinha que ter vez, né? Então, ficou GLBT. Foram as siglas LGBT. LGBT. Essa eu me lembro A já. nova reforma, vamos dizer assim. digamos que com aquele novo acordo, né? E aí fica lésbicas, que são mulheres que gostam romanticamente ou sexualmente de outras mulheres, tá? Lembrando que aí, agora vamos dar um nó, né? Mas aí você é professor. Vamos lá, aí, vamos dar um aí nó. usa a vamos dar um didática. nó. Então, existem mulheres trans lésbicas. Então, é interessante a gente entender que lésbica não é só aquela que nasceu no gênero feminino e que gosta de outras mulheres. Existem mulheres trans que, romanticamente, elas são lésbicas. Elas gostam de outras mulheres, tá? Entendido.
Perfeito. Vamos para o G. O G é gay, tá? Então, o gay é basicamente aquela pessoa que gosta de outra pessoa do mesmo sexo. E o gay não necessariamente é só do sexo masculino. A lésbica, ela também pode ser considerada gay, a partir do momento que ela gosta de alguém do mesmo sexo. Perfeito? Então, fechamos o gay. E no caso, não houve essa fusão desse entendimento para dar evidência ao Sim, lado feminino. Ao lado feminino. Que é completamente descriminalizado em todos os países, mas no Brasil é potencializado assim a potência a 1000 aí. O negócio é desmantelado. E aí temos a próxima sigla, que seria B, que é de bissexuais, certo? Bissexuais são aquelas pessoas que se relacionam romanticamente ou sexualmente com pessoas do mesmo sexo e com pessoas do sexo oposto. Detalhe para os bissexuais. É uma das siglas que tem muito preconceito porque as pessoas acham que são seres indecisos, que ainda não sabem o que querem. E, na verdade, não. Eu posso gostar, desculpa a expressão, mas eu posso gostar de cuscuz com leite e gostar de cuscuz com carne. Não necessariamente por gostar de cuscuz com leite eu tenho que tirar a carne. Outro, né? Entende? Então, a pessoa ela gosta do sexo oposto e gosta do sexo igual ao dele. Do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Então, não existe essa questão da pessoa estar em cima do muro, da pessoa não saber o que quer. Não. Um outro detalhe é que pessoas bissexuais podem viver relacionamentos monogâmicos, porque existe uma preocupação muito grande. Eu tô com o Carlos, por exemplo, ele é bissexual. E aí eu fico pensando, e se ele quiser me trocar por uma mulher, já que ele também gosta de se relacionar com mulheres? Na verdade, não. A partir do momento que a pessoa é bissexual, se ela está num relacionamento com você, é porque ela escolheu estar no relacionamento com você. E ela se sente bem, se sente realizado romanticamente e fisicamente. E a questão do relacionamento é entre as duas pessoas que vão construir ali. Que muitas pessoas, sabe, Marconi, ficam nessa perspectiva. Não, a pessoa bissexual, ela automaticamente tem que ela estar é com as poligâmica. duas pessoas. Tem que estar com sexo masculino e feminino sempre, senão não vai se sentir feliz. Na verdade, ela vai escolher o momento que ela quer estar com alguém. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. E aí vamos para a letra T, que é a letra que mais sofre, que é a letra das pessoas transexuais, né? Os transgêneros. E é a letra que eu posso dizer para você que na guerra tem a comissão de frente, digamos assim, que é a que leva a primeira porrada. As pessoas trans, elas são essa comissão de frente do movimento LGBTQIA+. Por quê? Em primeiro lugar, se você vê homens trans, eles passam por muito preconceito, mas passam menos do que as mulheres trans, travestis, transexuais, né? O termo travesti, por exemplo, muitas pessoas nem usam. Hoje a gente está tentando resgatar esse termo e mostrar para as pessoas que elas sim podem se identificar como travestis e ter orgulho disso, porque travesti por muito tempo foi um termo pejorativo. Quando falava travesti, já ligava a pessoa que é profissional do sexo. E não necessariamente sim. Entende? Então, as pessoas trans, elas são as que sofrem mais para estudar, para conseguir uma oportunidade de trabalho, para conseguir se destacar profissionalmente. E a maioria dessas pessoas, elas trabalham de forma empreendedora, porque não conseguem essa abertura dentro do comércio, do mercado, né? E aí nós vamos para as outras duas letrinhas, para a gente não se estender muito. O Q é de queer. Queer, na verdade, é um grande guarda-chuva, né? É aquela pessoa que ela se identifica romanticamente ou sexualmente com outras identidades de gênero. Ela pode se sentir bem namorando uma pessoa trans, ela pode se sentir bem namorando uma lésbica, ela pode se sentir bem namorando uma travesti, ela pode se sentir bem namorando um bissexual ou uma bissexual, tá? E o intersexo, que é a última letrinha antes do mais, certo? O intersexo é aquela pessoa que ela nasce com os cromossomos das duas sexualidades, que muitas pessoas usam o termo hermafrodita, tá? Então, os intersexos são essas pessoas que nascem com os dois cromossomos masculinos e femininos, simplificando
as duas genitárias. Tá? Ou, rapidinho, Dimas, nas Olimpíadas mostrou alguns casos de pessoas que têm até uma identidade masculina, vamos colocar assim, mas eles têm o cromossomo lá, é feminino. Perfeito. E houve alguns casos de tantas mulheres quanto homens que existe antigamente era um teste físico. Então Sim. você tirava a roupa e o rapaz, que era extremamente constrangedor, Demais, principalmente para mulheres. demais. Não que para os homens não sejam, mas Sim. principalmente para mulheres. Tem que tirar a roupa e ficar pelada ali para o cara avaliar você e dizer: não, você é homem, não, você é mulher. Aí partiu-se agora para esses testes e existe um novo questionamento. Porque até que onde aquilo vai dizer se você é homem ou mulher? E o que é que vai interferir no desempenho atlético, e tal? Eu acho que a preocupação maior é a exclusão, ainda, sabe? Por mais que seja um processo que digam que é um processo inclusivo, ao meu ver, é um processo de exclusão. Porque a minha identidade de gênero ou sexualidade independe do meu profissionalismo e da minha capacidade de exercer aquele papel. Para que eu, em uma entrevista de emprego, a pessoa precisa saber se eu sou homem ou se eu sou mulher? Isso vai mudar em quê? O que é que isso vai contribuir profissionalmente para mim? Nada, gente. Entende? Nas Então, atividades do cargo, o que é que vai... sim. ser? Não, mas porque a gente precisa. Aí eu já vi alguns argumentos que dizem assim, não, mas porque precisa colocar lá se vai participar do gênero feminino ou se vai participar do gênero masculino. É simples a pergunta. Meu bem, vem cá. Tu vai participar de quê? Do masculino. Pronto, vai pro masculino. Não precisa mandar tirar a roupa para poder saber que é do masculino, entende? Resolvido, né? É simples. Lá não tem uma perguntinha. Quando a gente vai preencher aqueles questionários lá, não pergunta sexo masculino, MF, feminino. tem logo um MF. MF, que precisa, inclusive, ser modificado, né? Porque não só tem MF. Exato. E aí, você colocando M, você já está dizendo que é do sexo masculino. Colocando F, sexo feminino. Eu não precisei tirar a roupa e mostrar o que eu tenho debaixo da roupa para confirmar que eu sou do sexo masculino. Então, eu ainda enxergo algumas atitudes que, entre aspas, são ditas como inclusivas, como algo ainda para trazer. Fechando o I, tá bom? Que foi o intersexo que a gente falou. E essa questão dos cromossomos não necessariamente está ligada à genitária. Como o Siqueira falou, a pessoa pode ter todas as características masculinas e a genitária ser feminina, Sim. ou vice-versa, ou as duas genitárias em um mesmo corpo, tá? E aí a gente encerra com mais, que tem muitas outras. Tem os assexuados e as assexuadas, tá bom? Seria o caso aí do não binário? Não, a não binariedade, ela transita entre o masculino e feminino. Tá? Porque nós trabalhamos entre as pessoas trabalham entre a binariedade, né? Ou é do sexo masculino ou é do sexo feminino. O não binário, ele tá ali no meio. E, mais uma vez, não é uma indecisão. É aquela pessoa que ela se sente bem com características femininas e masculinas. Hoje a gente vê um monte de artistas que estão se identificando, na verdade, acredito que já se sentiam assim, mas estão se sentindo mais à vontade. Tá se sentindo à vontade para mostrar, né? Seria mais ou menos como se falava, vou usar uma linguagem bíblica aqui, os eunucos de... Mais ou menos Sim, poderíamos comparar, sim. Ultimamente, acho que a mais famosa foi a Demi Lovato, né? Que ela se identificou como não binária. Acho que Bárbara Paz também. A Bárbara. Tem muitas outras artistas que estão trazendo essa pauta. Né? Essa é temática importante. pro assunto. Dimas, e agora eu quero perguntar uma questão relacionada a conteúdo. Sim. E não necessariamente vai ser o teu. A gente hoje tem acesso a plataformas de streaming, Perfeito. conteúdo na internet, e você tem acesso a tudo hoje. E há algum tempo atrás houve um fenômeno, vamos dizer assim, que foi uma série que passava na Netflix, que ela era a Sex Education. E Certo. ela ficou no top 10 das mais assistidas no Brasil. Certo? E eu queria que você só desse um comentáriozinho assim da importância de uma série que fala de educação sexual, né, para jovens. Né? E ela trata dessas questões, que é justamente aqui que a gente está trazendo um novo olhar sobre a sigla. E ela trata dessa... Tá aprendendo mesmo. Dá para aprender para você. Um olhar, tá Aprendendo mesmo. Abrindo o olho. Abrindo o olho. Ai, que bom, gente. Eu fico muito feliz. Mas, na verdade, é Dimas que está trazendo, Sim, né, o olhar sim, para sim, gente. Sim. E ele consegue trazer lá para a série, por exemplo,
esse personagem aqui, ele é Kelly. E assim, quando eu achei a primeira vez, eu digo, peraí, eu vou ter que voltar aqui. Entender. Vou aqui no Rebobina a Google. fita. Rebobina a meu fita. telefone e vou entender o que é que tá se passando aí. Verdade. Tá entendendo? Olha, eu acho muito bacana, gente. Eu acho que a gente precisa trabalhar no processo de descontextualizar e quebrar essa questão de que o sexo é algo O tabu. ilícito, que é algo feio, que é algo que não pode ser falado. Nós precisamos preparar as pessoas que estão chegando agora para a vida adulta, adolescentes e, enfim, a compreenderem essa diversidade, entende? Então, eu acho muito bacana quando tem uma série que trata isso. Muitas hoje novelas, inclusive de emissoras abertas, como o caso da Globo, trata vários casos, né, como já tratou de pessoas trans, gays e tal, e compreender que a vida ela é assim, independente do meu filho, da minha filha estar assistindo Sex Education lá, ele ou ela ou a pessoa vai ver aquilo ali no dia a dia. Entende? Vai chegar o momento que a pessoa vai passar por aquilo ali. E aí, será que não é um processo educativo? Seja como personagem ativo da situação Sim, ou como sim. apenas Perfeito. espectador, mas vai Perfeito. acontecer. Vai acontecer. Então, não tem como a gente fugir. A novela, o filme, a série, ela nada mais é do que um retrato da vida real. Né? Ultimamente surgiu até aquele... o Twitter pegou fogo e aquela situação toda por conta do filho do super-homem que se descobriu. Sim. Né? Inclusive, um jogador de vôlei foi Isso. demitido. Ele não vai nem falar o nome dele, quer dar audiência. Da moral. Da audiência da aí. moral. Bissexual e tal. E aí as pessoas... Além do mais, é do time do Cercadinho, do Anicéfalo, que é presidente. E aí o que acontece veio toda aquela enxurrada de comentários e a minha pergunta sempre é a mesma. Gente, então não existem pessoas bissexuais no mundo. O personagem é que fez com que as pessoas se tornassem bissexuais. Não, gente, aquilo ali é um recorte, é um retrato da vida real. Pegando o gancho na polêmica que foi a questão dos quadrinhos e olhando também pela ótica de professor. Sim. A questão da linguagem neutra. Sim. A questão da linguagem, de você não utilizar os artigos, né? Os E isso artigos. deixa a gente sem saber como e às tratar. vezes Pronomes de tratamento. E aí apareceu Isso. a questão do X, de colocar o X. E às vezes a gente usa de forma equivocada. Aí tem agora a questão da linguagem neutra mesmo, que é o todos, né? É meio confuso. Enfim, Eu só sei isso. Eu confuso. particularmente só sei isso. confuso. É confuso, principalmente para a gente que já tem um pouquinho mais de idade e foi alfabetizado no século passado. Então, Marconi, a primeira coisa que a gente precisa estar aberto, amado, nessa vida inteira é compreender que a vida é uma constante evolução. Então, assim, hoje é a linguagem neutra, amanhã vai existir uma outra coisa e depois outra coisa, e a gente tem que ser aquela adaptação contínua. aquela metamorfose ambulante. É a metamorfose ambulante. Raul Seixas basicamente cantou. isso. É isso aí. Então, o que acontece? A linguagem neutra veio através de um movimento que tenta incluir as pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo seja bem-vinda, eu estou levando o termo feminino. E aí, se você se identifica no termo feminino, você se Tá sente representado. abraçada. Bacana? Fechou. Bem-vindo! Então, eu vou me sentir abraçado com o bem-vindo. Estou me sentindo abraçado ali. Quando a gente vem para a linguagem neutra, a gente está partindo para a quebra. Eu não estou lidando com pessoas apenas do sexo masculino e nem com pessoas apenas do sexo feminino. Então, a linguagem neutra ela traz essa abertura para o abraço. E nada mais do que isso. Entende? Então, Dimas, eu sou obrigado... Vocês sabiam que vocês utilizam pronomes de tratamento neutro todos os dias? Sem saber? Pois é. Deixa eu dizer para você... O professor Joel Salles já balançou a cabeça, sei. Pois é, você. O vós me ser, acredito que era o tratamento masculino, e vós me ser era o feminino. E aí juntou e virou você. E tá lá no nosso dicionário, você, bonitinho. É um pronome de tratamento neutro que em um determinado momento da história precisou ser criado e que hoje a gente usa e nunca parou para pensar. E não dói. Porque eu falo você e não falo ele, falo ela.
Por que você é tão bacana? Por que eu não posso falar você? Porque eu não posso falar tu, entende? Então, assim, é essa questão do abraço. Essa questão do abraço ela é muito importante. Você acha que existe algum momento que é excesso? Eu acho que sempre tem, sabe? De parte a parte. Não, mas eu digo assim, de excesso, porque, por exemplo, seja bem-vindo. Na verdade, a gente vem pro lado do sexo masculino. Sim. Mas, enquanto sociedade, bem-vindo, ele é geral. Por ter também Mas existe a língua portuguesa um viés mais machista, Sim. né? Eu acho que quando a gente não quer tratar com os pronomes de tratamento, utilizando a linguagem porque a predominância neutra, o é sempre masculino masculina. e o feminino, tem outras formas de você falar. Se você chega num público e diz assim, pessoal, que bom ter vocês aqui. Ó, Pronto, Acabou. Não, então. Acabou. Então, resolvido. Sem polêmica, já abraçou todo Abraçou mundo. todo mundo. E olha, a representatividade, ela é uma coisa extremamente importante. Eu passei por um processo de descoberta que eu descobri que eu era gay pela boca das outras pessoas, enquanto eu não sabia o que era ser gay, né? E aí vocês vão entender o que eu falo a respeito de representatividade. Quando eu era criança, quais eram as pessoas que eram identificadas como gay aqui no município? Era Além da vaca. Caipita, Capita. a capita, É. né? Que eram aquelas pessoas que eram mais pessoas trans, realmente, né? A ideia, a vontade, Marginalizadas e né? tal. E aí eu olhava para aquelas pessoas Não e se dizia identificava. assim, não, gay Eu não é sou ser assim. daquela... Não, então eu não sou gay. Eu não tô aí, não. Não, eu não sou gay. E aí a pessoa olhar para mim e dizer, mas você não gosta de menino? Gosto. Então você é gay. Eu digo, não, mas ser gay não é ser feito fulano. Então eu não sou gay. Não sou. Ó, é um uma confusão, é confusão. uma confusão do Isso capeta. você ainda tá desenvolvendo Ô, a maturidade. Tá... Dimas, a gente vai conduzir a conversa agora pro final. Dá. E a gente vai chegar agora num bate-papo. Eu Conta. sempre faço uma pergunta, sempre uma. Vá, Que Marconi vai fazer a dele? eu tenho uma. Qual é a primeira lembrança de Dimas? Primeira lembrança, assim, de vida. Qual é a primeira lembrança? Você me pegou agora. Minha primeira lembrança é de uma papoula na casa da minha avó. E sabe por que essa lembrança é tão forte para mim? Porque foi a primeira vez que eu botei uma papoula na minha cabeça e eu achei que eu fiquei bonito. Quantos anos tinha, Dimas? Eu acho que uns 4 anos. Da mesma forma que você acabou descobrindo, segundo suas palavras, que era gay pela boca dos outros. Pela boca dos outros. Quando foi que deu o clique para a internet? Para ser digital influencer, para gerar conteúdo, para ser um cara que exponha a vida, o dia a dia, a parte profissional, enfim. Em que momento foi e o que é hoje isso para a tua vida, não só profissional, mas para a tua vida pessoal? Então, Marconi, é o seguinte, eu quero começar dando essa resposta dizendo para você que eu tenho um amigo muito bacana, um cara incrível, que está comigo todos os dias, que me escuta pra caramba, que me entende perfeitamente, que é Deus. E esse cara que está comigo sempre, eu elevo minhas orações para ele, me ensinou que eu precisava me amar do jeito que eu era, mesmo quando as pessoas apontavam o dedo para mim e diziam que não deveria ser assim. E ele foi quem me protegeu sempre. Eu passei por muitos e muitos processos de homofobia sem saber o que era homofobia. Com 5 anos de idade eu fui espancado, minha roupa foi rasgada, jogaram um refrigerante na minha cabeça e a todo momento eu escutava gay, viado, bicha, bichinha, bichona. E eu não sabia o que era aquilo. E isso está gravado na minha cabeça e vai ficar gravado para sempre. Uma vez eu estava no corredor de uma escola pública aqui do município para lanchar e um rapaz passou e disse que gay era coisa do Satanás e ele pegou um copo de café quente e jogou nas minhas costas, que queimou as minhas costas inteiras. E eu não estava agredindo essa pessoa. Eu simplesmente agredi ele pelo fato de existir. E aí, pegando todo esse recorte de uma vida que eu tive até hoje, eu precisei compreender que a minha missão aqui na Terra ela é muito mais do que sobreviver.
ela é de abraçar. E é de poder levar para as pessoas o entendimento de forma educada, o entendimento de forma inclusiva, através das minhas redes sociais, de que nós devemos respeitar as pessoas, independente de quem elas sejam. Que o respeito é a base, é primordial para qualquer tipo de civilização. Se a gente quer viver num país justo, se a gente quer viver num país que tenha o abraço para as pessoas, a gente precisa desse respeito. Eu enxerguei na rede social a forma de levar o meu livro digital para as pessoas. A forma de contar um pouco da minha história. De dizer, olha, eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui contando história. Muitas pessoas passaram por tudo isso e tiraram a sua própria vida. Muitas pessoas passaram por tudo isso e foram assassinadas. Eu sobrevivi. E se eu sobrevivi, eu tenho uma missão aqui, de dizer para vocês que a gente sofre, mas que nós somos pessoas e que nós merecemos respeito, independente dos lugares que nós habitamos. Então, eu enxergo na minha rede social isso. Eu não digo para você que eu não recebo ataque de hater, eu recebo. Meu posicionamento político é claro, inclusive hashtag Fora Bolsonaro. E aí o que acontece, eu esses dias até postei e caiu um monte de hater, né? O gado. O gado lá. E aí eu... O gado e robôs. Eu saio, excluo tudinho, bloqueio, e aí a gente vai vivendo. Eu não vou dizer pra você que não... Mas O bolsonarista raiz, o soft, o que usa blazerzinho e tal. Até porque a gente não dá palanca otário. Não, né? não dá. E assim, sabe, isso não vai cheio. não vai me impedir de existir. Não vai. E hoje na rede social, espero que não. Mas se um dia minha boca se calar, seja de qual forma for, ali vai ter algo que vai ser perpetuado para sempre. Na rede. Que o seu testemunho reverbere e que dê coragem para outras pessoas. Você é um expoente da causa e é um cara que fala isso de uma forma muito Tranquilo. muito tranquila. É isso. Dimas, foi um prazer estar conversando contigo. A gente vai marcar outro episódio. Sem dúvida. Pra gente falar de outras coisas. Você já me falou que vai ficar pro próximo mesmo, que Dimas é fã de Fórmula 1. É mesmo, rapaz. Ele não vai dizer hoje, não. Não, vai dizer isso, hoje, não. isso é só o gostinho de quero mais. Sim, O próximo convite. É babado. A gente nem falou da maneira que ele fala na rede social, que é tube. Meus tio. Eu gosto Deixa eu mandar um cheiro pro meus tio. À vontade. Fica à vontade. Então, Cheiro pra Dimas, vocês, por favor. obrigado por Cara, você que estar é aqui. isso, eu que por você agradeço. ter essa conversa conosco, de nos mostrar um novo olhar sobre vários aspectos, de uma maneira que você também nos acolheu, você também nos entende nessa conversa. E para encerrar o programa, olha ali e manda um recado para aquele Dimas de, sei lá, de 15 anos atrás. Ih, rapaz, Que talvez esteja assistindo. Dimas, presta atenção no que eu vou te dizer agora, cara. Olha, você precisa ser muito forte. E você precisa compreender que você não está sozinho. E que você nunca esteve só, sabe? E que junto contigo não só tem um Deus muito forte, mas existem muitas pessoas que precisam desse teu trabalho. Então, assim, cara, não desiste. Vai ter muito perrengue para tu passar daqui para frente. E muitas pessoas vão apontar o dedo para tua cara, vão dizer que tu não tem Deus, vão dizer que tu não vai ser salvo, que tu não vai herdar o reino dos céus, que tua família não te merece, que tu não é um cara bacana. Não desiste. A tua missão aqui, ela é muito maior do que aquilo que as pessoas dizem para você. Eu te espero aqui na frente. É isso aí. Senta o like, se inscreve no canal. Inscreve no canal. Dimas, obrigado. Abraço, Tubes. Obrigado, Tchubes, meus amores. Obrigado, Obrigado gente. Olha, mesmo. deixa eu finalizar também agradecendo, né? Quero agradecer a vocês pelo espaço de inclusão. Eu estou aqui nessa cadeira representando milhares de pessoas. E Milhares de Uma vozes. responsabilidade milhares de vozes. arretada. Nossa senhora, gigante. Quero agradecer a vocês pelo espaço de inclusão.
Isso é muito bacana. Tá sempre aberto. Poder nos ouvir, poder compreender as nossas pautas, as nossas falas, abrir as portas para a diversidade. Isso é muito bacana, sabe? Que o projeto de vocês assim já é incrível, mas que continue ainda mais incrível. Que essa porta que se abriu, essa gigantesca porta, possa também acolher outras pessoas da comunidade. E, gente, contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigado. Fique à vontade, o disposição. espaço está aberto para vocês Meu, sempre. muito Valeu, obrigado, recebemos muito obrigado. Dimas hoje. Valeu, Dimas. Obrigado, gente. Salve, Tube!